Programa Meio-Dia com Jefferson Coronel. Oferecimento Delano, um novo momento. Bono Imóveis, sua parceira para conquistar mais e melhor sempre. E Pizzaria Lopiano, construindo memórias, compartilhando momentos. Começa agora na Onda Digital o programa Meio-Dia. Com Jefferson Coronel. É jornalismo. Boa tarde, tudo bem? Está começando o Meio-Dia com Jefferson Coronel, seu programa cotidiano. No oferecimento da Lopiano, Pizzaria, Outbrock Steakhouse, Guaraná Original e Bono Imóveis, a empresa lá de Caxias que prestigia aqui o nosso programa. Eu sou Gerson Severo Dantas e a gente vai até a 1h10. Hoje um programa cheio. Já estamos com o Coronel na linha aí ou não? Hoje nós vamos tratar do tema que está na crista da onda, que é a reforma tributária. Está comigo aqui o advogado tributarista Pedro Câmara, que é diretor da Associação Comercial. Pedro, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui conosco e ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, obrigado, Gerson. Espero contribuir bastante hoje aqui com vocês. Estamos todos apreensivos com esse tema, mas bora lá para o Rio Grande do Sul, porque temos Jefferson Coronel na linha, via Elon Musk. Boa tarde, Gerson Severo, boa tarde a todos que estão participando do nosso meio-dia. Eu ainda estou, você sabe, aqui pela região da Serra, né? Estou em Bento Gonçalves, neste momento no restaurante, para fazer inveja para vocês aí, no restaurante Brasedo, é uma casa de massas à la parrilla, à la argentina aqui, carnes, né? Carnes, mas tem massas também maravilhosas. E acompanhando aqui, desde ontem, né, esse desdobramento da votação no Congresso Nacional, da regulamentação da reforma tributária. Eu vou fazer uma participação rápida, Gerson, mas vou deixar um questionamento aí, que é sobre a interferência que fez, eu acho que foi o Sérgio Moro que fez. De qualquer forma, surgiu na votação de ontem uma tentativa de redução do nosso crédito presumido, que hoje funciona a favor da Zona Franca de Manaus. Estavam alegando que nós levaríamos 1/3 de vantagem sobre os outros estados com a passagem do ICMS para o IBS na faixa de 12% para 18%. O crédito presumido nos daria uma vantagem, então, de 1/3 em relação aos outros estados. Eu queria ouvir do nosso convidado se ele pode explicar como é que isso foi esclarecido. Isso me parece... A bancada, viu, Gerson? A bancada nossa, que eu sempre digo é pequena, mas nessas horas se transforma numa bancada tipo leões mesmo, né? A bancada adotou uma estratégia que eu considerei muito correta nisso aí. Foi por tudo ou nada. Sabe, o que levantaram de dúvidas que poderia ser discutido, poderia ser debatido, eles já trataram como mentira. E é mentira que nós levaríamos a vantagem de 1/3 no ICMS, né, no crédito, através do crédito presumido. Então eu tenho que fazer esse registro de que a bancada, como sempre, e já isso é histórico, tem se valorizado muito nessas questões de defesa da Zona Franca de Manaus. Nós também temos a vantagem, né, além das vantagens diferenciais que nós temos da Zona Franca, nós temos a vantagem de que todo mundo tem um certo medo. Eles atacam por aqui, fazem um lobby por ali, como a ABINE estava fazendo, a Associação Nacional, né, da Associação da Indústria Eletroeletrônica, Associação Brasileira, a ABINE, fazem um lobby para descaracterizar a Zona Franca, inventam algumas coisas, distorcem alguns números. E a bancada reagiu com essa coisa, é mentira, conseguiu desfazer isso. Só que nós ainda temos um probleminha que é a Câmara. Parece que já começou a votação na Câmara, não sei quanto tempo vai levar. Mas a Câmara é lá onde se manifestam os deputados que vão defender seus estados. Lá na Câmara, no Senado, todo mundo tem 3 senadores. Mas na Câmara nós temos 8 contra 505 deputados federais de outros estados, né? Então eu queria deixar essa questão para que o nosso convidado esclarecesse bem, né, tecnicamente, inclusive explicando para o nosso telespectador, o nosso internauta, o nosso ouvinte, o que é o crédito presumido, né?
e como é que ele avalia a participação da bancada. Eduardo Braga, relator, foi governador 2 vezes, um homem experiente, conhece tudo de Zona Franca. O Omar, também um profundo conhecedor, foi governador 2 vezes também, reeleito, né? E exerce um papel muito forte, eles se complementam, né? O Eduardo entra mais tecnicamente com a força do MDB, o Omar entra com a questão da liderança que ele exerce no Senado Federal, junto ao governo, inclusive. Isso teria permitido que eles se aproximassem do ministro da Fazenda, o Haddad, e com ele tirassem a concordância dos pontos de vista que garantiam e que garantem as vantagens da Zona Franca de Manaus. É isso, meu amigo Gerson Severo. Como você citou, doutor Pedro, vou pedir o senhor aguardar só um segundinho, porque como ele citou a forma veemente, enfática que a bancada reagiu à fala dos senadores, eu queria dizer aqui que 4 senadores votaram contra esses pontos da reforma tributária, do relatório do senador Eduardo Braga, no projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária. Foram eles o Espírito Amin, de Santa Catarina, o Marcos Duval, senador pelo Espírito Santo, e a professora Dorinha Seabra, além do que puxou a confusão toda, que foi o senador pelo Paraná, Sérgio Moro. E para a gente ver como é que foi enfática essa defesa, eu queria que passasse agora o vídeo da hora em que o senador Omar responde ao senador Espírito Amin. Passa aí, Bob. Para deixar bem claro aos senadores de outros estados que não tem estado que vai perder mais em arrecadação do que o estado do Amazonas. O estado do Amazonas depende de um fundo constitucional para sobreviver com seus serviços básicos futuramente. Porque está saindo da origem para o destino. E nós somos um povo pequeno que consome pouco. A partir do momento que a gente consome pouco, nós não vamos arrecadar na origem. Em relação à informática, todas as indústrias no Brasil, inclusive as que estão no Paraná, têm que agradecer a bancada do Amazonas por ter dado competitividade a ela. Quem nunca participou de discussão técnica sobre esse assunto, vem aqui um lobista qualquer e influencia a cabeça de um senador ou de uma senadora sem ele se aprofundar na questão. Nós temos que parar com isso. Até porque hoje, o incentivo que a Zona Franca tem, que todo mundo fala que é um paraíso fiscal, não, ela é o paraíso do fisco. Nós arrecadamos para o orçamento da União, para a União, 25 bilhões e recebemos somente 7 de volta, anualmente. Nós colocamos no norte, primeiro é o estado do Amazonas, que mais coloca dinheiro nos cofres da União. Segundo é o estado de Rondônia, na região norte. E recebemos menos de 1/3, senador, menos de 1/3 de volta para o povo amazonense. Essa é a primeira questão. A segunda questão, não tem nenhum estado que proteja tanto a floresta como o estado do Amazonas protege sua floresta, para todo mundo fazer mise-en-scène no mundo todo, às custas do caboclo e do povo amazonense, que faz esse sacrifício para que o agronegócio seja lucrativo, para que a gente possa ter uma indústria forte no sul do país. Nós fazemos um sacrifício, sim. E isso é que tem que ser levado em consideração. Por isso a nossa luta. Em relação a bens de informática, bens finais de informática, vamos deixar muito claro aqui uma coisa. A Zona Franca tem incentivo fiscal, o resto do Brasil tem incentivo financeiro, a mim. Há uma diferença muito grande entre incentivo fiscal e incentivo. Sabe por quê, senador Amin? Porque lá atrás, nós, para sermos brasileiros e ser respeitados pelos brasileiros, abrimos mão através da Organização Mundial do Comércio, que só permite incentivo fiscal à Zona Franca de Manaus, porque ela defende e protege a Amazônia. Deixa a floresta em pé. É esse o sacrifício que nós estamos fazendo. Essa reforma tributária, não diga que é boa para a arrecadação do meu estado, não é verdade. Nós vamos depender da boa vontade do governo de plantão, que cumpra os fundos constitucionais, e nós sabemos muito bem como é que funciona a Lei Candir, como é que se funciona outras leis nesse país. Nós estamos atirando no escuro, mas estamos apoiando ela. Agora, querer chegar aqui, lobista, que vive de lobby, e querer convencer senadores a dizer que nós
estamos levando vantagem na reforma tributária, é uma das maiores mentiras, ignorâncias e incompetência de quem fala isso. Não há vantagem. Se alguém me provar que nesse momento, nessa reforma tributária, o Amazonas está ganhando alguma coisa, zero, senador Amin. Nós só pedimos igualdade. Nós não pedimos mais do que isso. Eu só quero deixar bem claro essa questão. Bem claro, o Amazonas não ganha nada. Zero. Nós queremos manter a nossa competitividade, não queremos tirar nada de estado nenhum. Se algum estado está perdendo, não é culpa da Zona Franca. E não é acabando com a Zona Franca que vai melhorar a vida de qualquer outro estado brasileiro. É essa compreensão que eu quero que alguns senadores que pensam dessa forma, pensem como eu estou pensando. E sou a favor, senador Amin, que seja revisto todos os incentivos fiscais que são dados, inclusive virou uma cultura para quem já tem estrutura, logística, infraestrutura e continua mamando na teta do povo brasileiro. A confusão foi grande lá e... Em outras instituições batem de frente com a Zona Franca. Só para esclarecer, a ABIN é a Associação Brasileira das Indústrias dos Eletroeletrônicos, cuja maior parte dos seus associados estão na Zona Franca de Manaus. Pois é, mas também tem muitos associados no Sudeste, enfim, né, em outras regiões. E a gente também tem a Eletros, que é outra associação do mesmo segmento, né, que ao contrário da ABIN, ela defendeu bastante, teve um papel relevante nessa defesa da Zona Franca, nessa questão da regulamentação que está sendo votada pelo Senado, né. Mas, enfim, a ABIN e outras instituições, elas atacam sob a justificativa de que a renúncia fiscal da Zona Franca ela é prejudicial ao Brasil. Tá? Você tem vários textos, várias reportagens atuais que desmentem isso, inclusive de grandes redes nacionais. Não sei se eu posso citar aqui. Pode, né? Seja à vontade. Mas, por exemplo, a CNN, há poucos meses, lançou uma reportagem sobre isso. E a maior renúncia fiscal está em São Paulo, não está em Manaus. Né? Indústria automobilística, inclusive. E ela concentra... Indústria automobilística que polui. Sim. E ela concentra mais de 30% da renúncia fiscal do Brasil. Manaus representa 8%. Em segundo lugar está Rio de Janeiro, que tem mais de 20% de renúncia fiscal. Então, assim, é aquela velha questão, Gerson. Nós somos um estado não pequeno em termos de extensão, mas pequeno em termos de representação, de população, contra gigantes, né, que estão no centro-sul do país, que dominam a economia do Brasil, né? E o fato de nós termos um polo industrial aqui em Manaus, isso incomoda bastante, porque eles queriam ter esse polo lá, e não aqui, né? E aí começa toda essa questão dos ataques, né? O senador Eduardo Braga, e aqui em nome da ACA, né, da qual eu faço parte, sou diretor, eu até parabenizo, porque assim, ele realmente foi combatente nos pleitos da Zona Franca, assim como o senador Amaziz, assim como o senador Plínio Valério. Eu creio que a nossa bancada do Senado, ela tem uma representatividade muito forte e sempre que esse tema vem à tona, ela faz o papel dela bem feito. Tá? E o que acontece? No texto da Câmara, que foi aprovado com a LP 68, nós tínhamos, por exemplo, a questão do comércio, que não foi incluído entre os benefícios, né, de ICBS, que é a contribuição que vai substituir os atuais PIS e COFINS, né? Impostos federais. Tributos federais, né? E você tinha essa questão do crédito presumido para produtos fabricados aqui e remetidos para o resto do Brasil, tá? Que é a provocação do coronel. Essa questão ela é muito técnica, então, assim, se eu tentar explicar aqui, talvez eu me enrole um pouco com o juridiquês, enfim, com essa questão tributária. Mas a gente está falando do artigo 448 do texto que hoje tramita no Senado. Tá? Esse artigo, na Câmara, se não me engano, era o 447. E no parágrafo 1º, ele trazia um redutor de um terço do valor da operação ao se calcular esse crédito presumido. Tá? O senador Eduardo Braga, observando isso com a sua assessoria, percebeu que nós teríamos muita perda em relação a esse crédito presumido, né? E aí foi o trabalho desse manifesto que circulou anteontem, né? Assinado pela ACA, pela Eletros e por várias outras instituições aqui locais. 22 entidades, sociedade civil. 22 entidades, exatamente.
onde ele traz um quadro explicativo, né? Porque se você procurar no texto que está sendo votado, não tem esse aumento de 12% para 18% que a Bini divulgou, que o senador Moro também citou e foi também combatente lá no Congresso Nacional, né, com sua emenda. A gente só consegue entender isso com cálculos. Por isso que a gente tem que ser bem objetivo aqui, né? E dizer o seguinte: o senador ele retirou esse redutor de 1/3 do texto que veio da Câmara e foi para o Senado. Então, hoje, quando você lê o parágrafo 1º desse artigo 448, você não tem mais esse redutor. Você tem simplesmente, olha, o crédito presumido ele vai ser calculado mediante a aplicação dos seguintes percentuais. E você tem 4 tipos de percentuais para calcular esse crédito presumido. Você tem sobre produtos finais, você tem sobre produtos intermediários, que são os insumos, você tem bens de capital, que são os equipamentos que são utilizados pelas fábricas daqui, tá? E você tem os bens de informática. Essa questão de 12 para 18, ela se centra nos bens de informática, que também é outra briga histórica aqui da Zona Franca de Manaus. Nós temos hoje 2 leis de informática no Brasil. Produtos fabricados na Zona Franca e produtos fabricados fora da Zona Franca, né? Isso data lá na década de 90, no início da década de 90. Então, quando eles tocam esse aumento das 8%, eles estão falando especificamente em relação aos bens de informática produzidos aqui. Por isso que o senador Omar Aziz, na sua fala, ele foi contundente em relação a isso, tá? Pegando essa tabela, eu vou pedir licença aqui, né, do documento que foi divulgado, com o redutor proposto pela Câmara, a gente iria para 11,58% de crédito presumido, frente aos atuais 21,95%, ou seja, a gente perde aí quase 10%, ou um pouco mais de 10%. Na conta da padaria, 10%. De crédito presumido. Sem o redutor, que aí foi a proposta do senador Eduardo Braga, a gente vai para 18%, que é menor do que a atual, mas você não tem essa perda de 10%, você tem uma perda de 3%. E não afeta a competitividade. Na verdade, ela mantém a competitividade. E aí, quando a gente fala disso, a gente precisa voltar lá ao início da discussão da reforma tributária. Porque nós tivemos... Esse é um texto, o PLP 68, é um texto que regulamenta a reforma, né? Quando a gente fala de reforma, a gente fala na Emenda Constitucional 132, que foi aprovada ano passado pelo Congresso, né? E que altera a Constituição Federal para receber a reforma tributária. E nessa alteração da Constituição, o que foi garantido à Zona Franca? Manter a sua atual competitividade. Então, o que eu vejo, especificamente nesse tema, é que o trabalho feito pelo senador Eduardo Braga e sua assessoria foi no sentido de manter essa competitividade. Não foi de aumentar os benefícios da Zona Franca de Manaus. Quando a gente vai para esses cálculos, a gente consegue entender com clareza o que foi feito, tá? O problema é que grande parte da população, inclusive dos próprios parlamentares, infelizmente, você chega com esse discurso, ele está aumentando de 12 para 18, eles não vão compreender exatamente o que é esse aumento. O que está em jogo, né? Tá? Então é preciso o trabalho aqui das entidades, o trabalho do senador, ele foi realmente, eles são salvaguarda da Zona Franca de Manaus, tá? Porque ele não objetivou aumentar a competitividade, ele objetivou manter a nossa competitividade, conforme o texto que hoje existe na Constituição Federal sobre a reforma tributária. Aí, doutor Pedro, o senhor também esteve lá nas discussões, tinha um caso que afetava diretamente o comércio da Zona Franca de Manaus. Vale lembrar que a nossa Zona Franca, criada pelo decreto 288 de 1967, ela entendia, sinalizava que essa Zona Franca seria comercial, industrial e agropecuária, né? Setor primário, secundário e terciário. A indústria se fortaleceu, mas quando o Brasil abriu as portas para o mercado externo nos anos 90, governo Collor, o comércio praticamente foi à falência. Foi preciso muita resiliência do comércio para voltar a ser o que hoje ele é. Pra você ter uma ideia, a Zona Franca de Manaus deve fechar o ano com 120 mil empregos. Estima-se que o comércio tem 4 vezes mais do que isso.
Fala um pouquinho dessa problemática específica do comércio, que perdia a competitividade. Vamos lá. A Câmara dos Deputados ela teve um grupo de trabalho, né, que tratou da reforma tributária, e esse grupo de trabalho, formado por, obviamente, deputados, ele foi assessorado por técnicos, né, e principalmente por técnicos da Receita Federal. A Receita Federal, ela encara a Zona Franca também como um grande desafio. Ela não é exatamente amiga da Zona Franca, né? Ela objetiva, através, inclusive, de normas que são produzidas por ela própria, né, tentar reduzir ou combater esses benefícios que nós temos. Tá? Então, assim, nós temos uma discussão judicial, voltando para a tua pergunta, uma discussão judicial de mais de uma década sobre a não incidência de PIS e COFINS nas operações internas da Zona Franca. Tá? E aí eu vou tentar explicar rapidamente o que é isso. Quando uma empresa produz algo lá em São Paulo e remete para a Zona Franca, ela não paga PIS e COFINS nessa remessa. O que eu quero dizer com isso? Ela tem alíquota zero de PIS e COFINS. Então não tem um desembolso financeiro para isso. Tá? Então algum colega advogado, lá no passado, questionou a justiça. Por que quem está em São Paulo não paga? Quem está em Manaus, na Zona Franca, que veio, se instalou aqui, investiu aqui, que fornece para a população da Zona Franca de Manaus, tem que pagar PIS e COFINS. Tá, mas primeiro o Jefferson Coronel quer falar lá do Rio Grande do Sul. Fala aí, Jefferson, qual é a tua intervenção? Gerson, professor, tem um parágrafo, acho que é o 4º ou 5º parágrafo no documento esse que as entidades civis assinaram, que ele se refere a uma pequena perda que nós teríamos com o novo sistema, inclusive com essa regulamentação, e que está lá escrito, seria a nossa contribuição para a modernização do sistema tributário nacional. Que perda é essa, professor? Na verdade, como eu expliquei há pouco, hoje a alíquota interestadual para os produtos que saem da Zona Franca para o resto do Brasil, produtos de informática, tá? É de 21,95%. Pela proposta que foi aprovada na Câmara, isso cairia para 11,58%, como a gente citou há pouco, né? Com o texto aprovado ontem na CCJ do Senado, isso vai para 18%. Então, a gente tem aí uma perda real, nessa questão do crédito presumido, de 3,95%. Tá? Então, assim, a gente também está fazendo um sacrifício. Não existe aumento de benefícios, mas existe sim uma pequena perda, uma pequena contribuição da Zona Franca de Manaus, né, em relação a toda a economia do Brasil. Tá? Como é que funciona essa questão do crédito presumido? Né? Você hoje tem se chama de alíquotas interestaduais. Né? Dependendo da região do Brasil, você paga 12% ou 7%. Tá? Quando remete de um estado para outro. No caso da Zona Franca, você não paga isso porque é um benefício atual do ICMS. Tá certo? Mas quando chega aqui, por exemplo, quem adquiriu e está localizado na Zona Franca, tem um crédito presumido equivalente ao que não foi pago na origem. Se for de 12%, é de 12%, se for de 7%, 7%. Tá certo? Da mesma forma, quando a gente remete para São Paulo, por exemplo, né, você aqui no Amazonas criou essa questão do crédito presumido. Olha, quem comprar os nossos produtos lá em São Paulo vai poder utilizar esses produtos, mesmo que não se pague ICMS. Desculpa, vai poder utilizar esses créditos, mesmo que não se pague ICMS de forma efetiva. Tanto que São Paulo, através do tribunal administrativo que eles têm para tratar essas questões tributárias, ele foi ao STJ para brigar por isso. Olha, eu não posso admitir que Manaus estabeleça esse crédito e aqui a gente tem que aceitar. Isso quebra pacto federativo, quebra uma série de coisas. A reforma ela vem regulamentar, dizendo, olha, vamos sim gerar um crédito presumido. Quem adquirir no resto do Brasil vai poder utilizar esse crédito, tá certo?
E no caso dos produtos de informática, como foi colocado, vai ser de 18%. Tá? Só que poderia ser os atuais 21,95%. Entendeu? Não será 18%, e aí a gente tem uma pequena perda, assim, de competitividade. Não de competitividade, mas desse cálculo de quem adquirir os nossos produtos vai poder utilizar. Tá certo? Vamos lá no Sul de novo, que o Coronel está interessado nesse tema. Eu entendo, Gerson, pela importância que tem a Zona Franca de Manaus para o meio ambiente, e você sabe que eu disse ontem isso e repito, a SUFRAMA é a maior ONG ambiental do planeta, pelo fato, inclusive, do que disse o Omar, acho que ele não deu os números, o Amazonas exporta, manda para a União 25 bilhões por ano e tem recebido 7 bilhões, ou seja, a gente recebe um terço, menos de um terço daquilo que a gente manda para a União. Todas as desvantagens que nós temos as vantagens comparativas atreladas à Zona Franca de Manaus, mas temos as desvantagens da legislação ambiental, que nos impõe uma série de renúncias, né? Temos as desvantagens da infraestrutura, que nós não temos aeroportos, nós não temos portos, nós não temos estradas, nós não temos balizamento perfeito e correto, e que deve ser feito permanentemente dos nossos rios ainda. Então, assim, é um questionamento, por menor que seja a perda, eu acho que a Zona Franca já contribui demais, o Amazonas já contribui demais para o país. Eu não sei se essa concessão, se essa pequena perda a que se refere aí o professor, explicando muito bem tecnicamente, é uma concessão técnica ou mais política. Eu tenho receio que seja uma concessão mais política, mas me parece estranho a gente colocar num documento que a gente está dando a nossa contribuição, com mínima que seja a perda, para modernizar o sistema tributário nacional. Ou seja, nós estamos cedendo alguma coisa, pouco que seja, mas tudo que se refere, professor, à perda com relação à Zona Franca de Manaus, é vantagem. A gente vai perder um pouquinho de vantagem. Então, assim, eu não consigo conceber que a gente dê vantagens ao restante do país, que, se pudesse, tomava a nossa Zona Franca de Manaus. Eu já falei ontem, o próprio governador aqui do Rio Grande do Sul já fez discurso questionando a Zona Franca de Manaus sem argumento nenhum, sem conhecimento nenhum do que representa essa Zona Franca. Então, diante das desvantagens que nós temos, diante da falta de infraestrutura que nós temos, diante do peso na balança muito mais favorável à União, ao país, do que ao Amazonas especificamente, no que se refere a mandar recursos para a União e receber recursos da União, é que eu faço o meu raciocínio de que eu não cederia, eu não sei, às vezes o Congresso Nacional é um lugar de debate, de discussão, você não pode ser radical lá, mas assim, de qualquer forma, me parece ser uma condução que sim, tira um pouco de vantagem da nossa Zona Franca, Gerson. Aí não tem como escapar, né? No jogo político... É uma questão política, né? Se a gente parar para pensar, essa situação no texto aprovado pela Câmara seria muito pior, né? Então, assim, olha, eu vou introduzir isso aqui no Senado, mas tudo bem, eu não vou manter o que é atual. Eu vou ter uma pequena perda, né? Talvez como forma de... Ao retornar para a Câmara, porque esse projeto, como é que funciona, né? Esse PLP. Ele foi ontem aprovado pela CCJ do Senado, hoje ele está na plenária, justamente para ser aprovado, e essa aprovação ela pode ter modificações, né? Inclusive sobre o tema Zona Franca. No plenário? Pode. Na hora H alguém pode apresentar uma proposta? Insistir nas emendas, enfim, tudo mais, né? E aí você retorna para a Câmara. Entende? Que aí vai ser um outro trabalho, e aí um trabalho árduo da nossa bancada na Câmara, né? Para manter o que foi alcançado, melhorado aí na questão do Senado, né? Então, assim, talvez seja uma cena, olha, não mexe porque eu já abri mão, né? E essas travas políticas, essas questões políticas, a gente sabe como funciona, né? Eu não sou político, assim, eu não tenho a prática, mas eu sei que precisa sempre ceder de alguma forma, né? Mas a questão da competitividade, eu te digo o seguinte, mesmo os 18% já é uma competitividade
bem significativa para a nossa região, tá certo? A gente tem que parar para pensar que a Zona Franca de Manaus será a única região mantida com incentivos com a reforma tributária. Você entende? A reforma, ela tem alguns princípios, né? Alguns princípios que inspiraram lá desde a emenda constitucional 132. E uma deles é acabar com a guerra fiscal. Então, e ela acaba? Essa reforma acaba? Na teoria, sim. A prática a gente vai ter que acompanhar, né? Mas o fato é que a Zona Franca de Manaus ela não foi tratada como guerra fiscal, porque ela realmente não é. Ela tem um princípio constitucional que é do desenvolvimento regional, né? E das diferenças regionais. Então, assim, ela vai acabar com a guerra fiscal dos outros estados, porque eles vão perder a liberdade para instituir benefícios relacionados ao IBS, por exemplo. Essa questão ela vai ficar concentrada no comitê gestor. Então, o comitê gestor ele vai ter que ter habilidade para evitar que Rio Grande do Sul, Pernambuco, Roraima, seja quem for, estabeleça benefícios de IBS que não sejam aprovados pelo comitê. Deixa eu aproveitar que o senhor tocou nesse assunto aí, que é da parte da reforma é que eu menos entendo, porque tem muita sigla envolvida. Por exemplo, começou a se falar do IVA, Imposto de Valor Agregado, mas esse nome não aparece na reforma, né? O que aparece lá é CBS e IBS. O que é o CBS? O que ele substitui? O que é o IBS? O que ele substitui? Porque no texto completo, para ter a simplificação, 5 impostos, 2 federais, 2 estaduais e 1 municipal desaparecem. Vamos lá. O IVA é um sistema, né? É um sistema aplicado nos países que são signatários da OCDE. Então, para o nosso ordenamento, ele não existe. Existe, porque nós vamos seguir os princípios desse IVA, tá certo? O que se implantou no Brasil com a reforma, o que vai se implantar, na verdade, é um IVA dual, tá certo? Onde você vai ter a concentração de legislações, de penalidades, de processos do IBS e você vai ter também a concentração de legislações, penalidades, processos da CBS. O que é federal, o que é estadual? Vamos lá. Essa reforma que está sendo votada, hoje regulamentada, ela é reforma sobre o consumo. Ela não é reforma sobre renda ou patrimônio. Isso eu quero falar com o senhor no próximo bloco. Mas é bom esclarecer desde já, né? Quais são os tributos que influenciam sobre o consumo? Ou seja, quanto você vai pagar por qualquer produto ou serviço. Comprar uma caixa de fósforo. ISS, que hoje é um imposto municipal. ICMS, que é um imposto estadual. Você tem o IPI, que é federal. PIS e COFINS, que são 2 contribuições. Existe distinção entre imposto e contribuição, né? Que são federais. Então, essas nomenclaturas que eu citei há pouco, elas vão deixar de existir. E você vai passar a ter apenas IBS e CBS. O IBS ele vai substituir ISS e ICMS. E a CBS ela substitui, em grande parte, o IPI, mas ela concentra realmente a substituição do PIS e COFINS. Certo? Então, assim, estadual, municipal, IBS, federal, CBS. Tá? Aí eu lhe pergunto, como é que está previsto no texto da reforma, no CBS, que é o estadual, né? Federal. O IBS. Como é que o governo do estado que vai fazer esse recolhimento vai dividir com a prefeitura, que é a dona atual do ISS? Tem isso previsto ou isso ainda vai ter longas discussões aí? Isso também tem que ser regulamentado, né? Isso também passa por esse comitê gestor. Esse comitê gestor ele vai ser composto, para você ter uma ideia, por estados e municípios. Tá? Então você vai ter lá praticamente todos os estados e você vai ter uma representação dos maiores municípios do Brasil. E o que acontece? Você vai ter uma alíquota de referência no Brasil desse IVA dual, que chega a 28%, o maior IVA do mundo. Tá? No projeto que está sendo aprovado... Isso eleva a carga tributária atual? Eleva. No projeto tributário que está sendo votado, tenta-se colocar uma trava de 26,5%, que é justamente para não haver aumento tributário, aumento de tributação, tá certo? Isso vai depender de uma série de fatores, Gerson. Você vai ter um período de transição, né? Onde você vai
ter que conviver com os atuais e os futuros tributos, né? Esses todos que eu citei, tá certo? E você vai ter que... Essa substituição vai ser gradual, ela não vai ser de imediato, tá? Falam-se 2030, né? Não, na verdade a transição é de 2026, logo ali, até 2032, tá? Porque em 2033 a reforma ela vai estar completamente implementada. Então a transição são esse período, esses anos aí, de um intervalo de 6 anos que eu mencionei. Então você vai ter que calcular como é que essa substituição, essa transição vai se comportar, tá certo? Por quê? Pode ser que com essa transição veja-se a necessidade de aumentar a carga tributária do Brasil. Isso aí para a economia é um estrago, né? Sim, com certeza. E se isso acontecer, vai ter que ser feita uma outra lei complementar para autorizar esse aumento. Porque a trava, ela visa, olha, hoje nós temos um estimado de 26,5%, você não pode passar disso. Tá? Você não vai poder passar desse percentual. Mas se a gente for colocar no papel tudo que está sendo dito e conversado, ele pode chegar a 28%. Então, esse período de transição vai servir para saber se essa trava vai funcionar ou não também. Mas isso é um outro assunto, é uma discussão mais técnica também, tá certo? Que com certeza, quando a gente chegar nesse período de transição, a gente vai ter que falar, vai ter que discutir, vai ter que conversar, porque, é claro, o Estado ele sempre quer arrecadar mais. Né? E para gastar mal, né? Infelizmente. O Estado é um mau gastador. No nosso caso, ele é um mau gastador. Né? Você visita outros países, você vê que a coisa funciona, mas aqui, infelizmente, nunca funcionou. Né? Essa é a verdade. Mas, enfim, voltando sobre essas distinções, né? Do que é CBS, do que é IBS. Então, esse IVA dual é a junção das duas. A tua pergunta, como é que vai ser a divisão entre estados e municípios? Na composição desse percentual, você vai ter que considerar União, Estado e município. Vai haver uma alíquota de referência do IVA, que vai ser um exemplo para todo o Brasil, mas os estados e municípios podem ou não seguir essa alíquota de referência. Tá? E nessa composição dos estados, vai ter que se considerar o que vai para o município e o que vai ficar para o estado. Entende? Então, esse é um cálculo que vai ter que ser feito estado por estado, nessa divisão com os municípios. Tá? Doutor Pedro, eu tenho que pagar um break agora, mas eu peço gentilmente que o senhor continue aqui conosco, porque esse assunto, embora técnico, ele tem interesse aí no local mais sensível do ser humano, que é o bolso. Portanto, fique aí, não saia da Rede Onda Digital e siga conosco no programa Meio Dia com Jefferson Coronel. Já voltamos. Feliz Natal, feliz Ano Novo! É o que desejamos nós da Onda Digital. Tudo de bom pra você! Pizza nova no pedaço, Gostosíssima! cantina toscana maravilhosa. Pizza! Peça no delivery, iFood! queijos e carnes erva, Massa de tomate! essa pizza é foda. 994224446. Essa pizza é boa! Cantina toscana, 994224446. bora! Cantina Toscana! Você está pronto para dar o próximo passo na sua carreira? A FUCAP tem tudo o que você precisa para alcançar o sucesso profissional. São cursos técnicos de graduação e pós-graduação com a qualidade que você merece e uma estrutura moderna e com professores preparados para levar você ao sucesso no mercado de trabalho. Não perca tempo. Inscreva-se agora em www.fucap.edu.br. FUCAP, construindo o seu futuro hoje. Atenção, ouvintes da Rádio Onda Digital. Tem promoção nova no ar. Menu secreto. Durante o programa Manhã na Onda, o locutor vai dar dicas sobre um prato especial. Fique ligado e anote cada pista. No final, se você acertar sozinho, parabéns.
Agora, se for mais de um acertador, vamos ligar para um ouvinte misterioso e ele vai decidir quem será o ganhador. Eu sou o ouvinte misterioso e vou decidir. Então, fique ligado nas dicas. Quem sabe você não é o próximo a desfrutar dessa experiência gastronômica exclusiva. Menu secreto. Apoio Restaurante Vumbora. Rádio Onda Digital. Do jeito que você quer. Saiu na Onda Digital. Jacaré é resgatado após ser flagrado passeando em Avenida de Manaus. Quer saber mais? Acesse o portal da redeondadigital.com.br. A Rádio dos Clássicos também toca as novidades no mundo da música. All the hits. Rádio Onda Digital. One station. Neste Natal, deixe a magia da criatividade brilhar com presentes únicos e personalizados da Express. Surpreenda família e amigos com canecas exclusivas, brindes empresariais, pijamas personalizados e muito mais. Você traz a ideia e nós transformamos em um presente exclusivo. Visite nossa gráfica ou solicite seu orçamento no WhatsApp 99388-6602. Natal Express. Sua criatividade é o melhor presente. Algum apaixonado por hambúrguer artesanal aí? Aqui vai uma dica suculenta. O melhor hambúrguer de Manaus é no Mix Burger and Beer. Agora na Cidade Nova. Uma explosão de sabor a cada pedaço, com carnes selecionadas e molho especial. Ainda não provou? De hoje não passa. Estamos no iFood e no 99 Food. Ou também peça pelo WhatsApp no 99319-7282. Miats, o simples da melhor forma. Está sempre com a gente. Quem escuta sabe, Onda Digital. Feliz Ano Novo. Você está na Onda Digital. Com Jefferson Coronel, no programa Meio-Dia. Olá, estamos de volta com mais um programa Meio-Dia com Jefferson Coronel, seguindo na discussão sobre a reforma tributária. Texto base do projeto de lei que regulamenta a PEC da reforma tributária, aprovado no ano passado, da lavra do senador Eduardo Braga, foi aprovado ontem à noite, com 4 votos contrários na Comissão de Constituição e Justiça, e está previsto que ele entre em votação hoje no plenário. Está aqui comigo o advogado tributarista Pedro Câmara, que também é diretor da Associação Comercial do Amazonas, e a gente falava das problemáticas do comércio. Eu queria que o senhor voltasse àquela situação lá. Então vamos lá. O comércio, como você falou no início do programa, ele é uma das bases da Zona Franca, né? Eu tive uma reunião na Suframa há algumas semanas com o superintendente e com o nosso presidente, o Bruno Pinheiro, e também com o Belmiro Vianês, que é um empresário muito conhecido aqui em Manaus, né? Aliás, foi uma aula de Zona Franca para mim. O Belmiro pôde falar muita coisa importante para a gente lá. E a gente lembrou, olha, é um tripé, né? Zona Franca é um tripé, não é só indústria. É indústria, comércio e agro. Mas, em algum momento, esse tripé virou... Só indústria. Só indústria, né? O que foi um grande erro, porque, assim, realmente, nós tivemos no início da década de 90 a abertura das importações, né? Isso enfraqueceu bastante aquele comércio. Eu lembro que era criança, né? Com várias lojas na Macon, enfim, que eram lojas robustas aqui em Manaus, de mercadorias importadas, e o Brasil todo vinha para cá. Tinha até cota para sair de Manaus. É verdade. Né? Então, essa época de ouro do comércio, infelizmente, ela realmente caiu com a abertura das importações. Mas o comércio é hoje o setor que mais emprega em Manaus, né? É claro que a indústria... Mais gera impostos para o Estado. E mais gera arrecadação para o Estado, né? É claro que a indústria tem seu papel relevante, a gente não está aqui
brigando de setores, na verdade, eu acho que eu penso que os setores... A indústria é o motor, né? A indústria é o motor, mas o comércio está ali na base fazendo a coisa acontecer. Exatamente. E uma coisa que eu pude falar lá na audiência da CCJ do Senado é que o comércio é o elo de ligação entre o que se produz e a população. Né? Se a gente fala de uma zona incentivada, de uma zona que precisa ser incentivada para ter um desenvolvimento regional equiparado ao restante do Brasil, a gente tem que entender que a população da Zona Franca de Manaus, ou seja, que reside aqui, reside no entorno, merece também usufruir desses benefícios. Né? E o comércio é a ponta entre a produção do que a gente faz, né, e o que a gente consome. Então, assim, esse é um fator importante para a gente entender o que motivou o judiciário a garantir ao nosso comércio local e aos nossos prestadores de serviços a não incidência de PIS e COFINS nessas relações quando elas ocorrem dentro da Zona Franca de Manaus. Eu pude explicar um pouco no primeiro bloco que quem remete para a Zona Franca não paga PIS e COFINS. Né? Existe uma legislação federal que dá alíquota zero, ou seja, não tem oneração tributária nessa remessa. Tá certo? Então não seria justo que quem está aqui, quem se instalou aqui, quem investiu na Zona Franca, também não pudesse usufruir. Quem mora aqui não pudesse usufruir. Então houve uma equivalência não pela legislação, mas pelo Poder Judiciário. Essa é uma tese que já dura uma década, né? Ela obviamente começou aqui nas instâncias da Justiça Federal do Amazonas, mas passou pelo nosso Tribunal Regional Federal em Brasília e chegou no STJ, que é quem decide conflitos sobre legislação, né? STF está reservado à Constituição Federal. E no STJ, essa tese também foi acolhida. Então, o Poder Judiciário está pacificado isso? Ou ainda tem ainda demandas? Vamos lá. No Poder Judiciário, a jurisprudência que existe ela é totalmente favorável à Zona Franca de Manaus. Ela perdeu força sobre um aspecto que é a importação da Zona Franca de Manaus. Mas esse comércio local, essa prestação de serviço local, seja entre empresas, seja B2B, B2C, ou seja, aquele que vai para o consumidor final, ela está praticamente pacificada. O que aconteceu nesse último mês de novembro? Né? E aí é um movimento que a gente também precisa estar atento, né, junto ao STJ. O STJ, assim como o STF, ele pode adotar alguns temas para definir de uma maneira que todos os processos sigam aquela definição. A gente chama isso de afetar um tema. Né? Afetar um assunto. Tá certo? Da vez que aquele assunto tem afetação, e da vez que o Tribunal Superior decide sobre aquele assunto, todo e qualquer outro magistrado precisa seguir aquele entendimento. O mesmo entendimento. E não só no âmbito da magistratura. A Receita Federal também precisaria seguir. Tá certo? E aí o que aconteceu? No STJ, nós tínhamos decisões isoladas. Em vários processos. Mas todas favoráveis à Zona Franca, essa questão do comércio. Tá? Comércio interno. Uma das ministras do STJ sugeriu que esse tema fosse afetado. Justamente, olha, o que nós temos são decisões isoladas. Vamos afetar, vamos tornar isso um tema repetitivo, que é o nome técnico, para tomar uma definição geral. Né? Qual é o risco que a gente vê? É porque não existia conflito sobre o assunto. E o tema repetitivo, ele geralmente nasce de um conflito. A gente, da mesma forma que sofre pressão no Congresso, Gerson, a gente sofre pressão também no Judiciário, tá? Tem que estar olhando lá, né? Então assim... Caboclo fala que é um olho no peixe e outro no gato, senão dança. Infelizmente é isso mesmo, tá? Então assim, no Judiciário também tem pressão política, também tem pressão da Receita Federal, também tem pressão de ABINE, entende? Para quê? Para derrubar as teses da Zona Franca de Manaus. Então, é claro que esse movimento... Uma pergunta. Temos uma série de decisões favoráveis. Quando for para afetação, pode ter uma decisão desfavorável? A gente acredita que não, porque seria ilógico. Né? Você tem um Superior Tribunal de Justiça.
decidindo há uma década favorável à Zona Franca, sem qualquer decisão destoante, ou seja, não existem hoje decisões que sejam contrárias à tese do comércio, por exemplo, comércio interno, tá certo? E de repente, porque afetou, você vai reverter isso. Mas a gente está falando de tribunais também políticos, sabe? A gente não pode esquecer isso. É poder, né? É poder. As pessoas às vezes pensam que é só técnico, mas não, ele é um poder, né? Não, STJ e STF são tribunais políticos. Então, eles podem flutuar conforme os interesses que são colocados como prioritários para o Brasil. E isso é da democracia, né? Só que assim, se isso acontecer, infelizmente, será um passo totalmente destoante, como eu disse, do que vem acontecendo há uma década. Aí afeta a tal da segurança jurídica, que é um dos pilares de você ter a economia forte. Né? Isso. No início do atual governo federal, o STF ele tomou uma decisão dizendo o seguinte: não existe definitividade em processos tributários. Ou seja, pode discutir ad eterno. A gente pode sim tomar uma decisão que seja ampla, a exemplo de uma repercussão geral, que tem o mesmo efeito no STF do que é o repetitivo no STJ, né? Mas eu posso ter o direito de revisar essa minha decisão, o mesmo tribunal. Da vez que eu revisar, não vai haver trânsito em julgado. Aliás, o trânsito em julgado vai ser quebrado em relação aos processos que já se encerraram, tá certo? E as decisões e os processos que estão em trâmite terão que seguir essa nova decisão. Então, isso foi realmente um impacto, né, em relação ao que a gente conhece de segurança jurídica tributária, tá certo? E aí essas questões de repetitivo, repercussão geral, elas podem sim flutuar conforme interesse político. Por isso que eu estou te dizendo, a gente tem a pressão no Congresso, mas a gente também tem a pressão no STJ sobre esse tema, que agora foi afetado, deve ser julgado ano que vem, tá certo? Sobre a relatoria específica de um ministro? Sim, é Gurgel, dessa que pediu a afetação. Gurgel de Faria. Gurgel de Faria é o ministro, tá? É o relator. Então, assim, é preciso estar atento. A ACA como instituição, outras instituições que têm o mesmo interesse, Fé Comércio, todas precisam estar atentas em relação a isso. Entende? Porque é um tema sensível, né? É um tema que inspira cuidado, porque assim, é definição sobre o que acontece aqui na Zona Franca. E como eu disse, o comércio ele não tinha essa previsão legislativa de não ter incidência de PIS e COFINS. Isso parte de decisões judiciais. Voltando ao que a gente estava discutindo, que é o PLP 68, na Câmara dos Deputados, vou até citar aqui o artigo, vou pedir licença aqui para pegar, né? Na Câmara dos Deputados, o atual artigo 449 do PLP, ele só mencionava alíquota zero, que não é não incidência, isso são coisas diferentes, né? Falando de forma tributária, mas ele só citava alíquota zero nas operações internas para a indústria. Entende? Se é o momento de regulamentar a reforma tributária, regulamentar a Zona Franca de Manaus, como é que ela vai funcionar nas próximas décadas. Se é o momento de manter a competitividade da Zona Franca de Manaus, é o momento para regulamentar isso em lei. Tirar dessa esfera do judiciário e regulamentar numa legislação que diga como todo mundo tem que seguir. E aí que foi a importância do artigo introduzido pelo senador Eduardo Braga. Modificado pelo senador Eduardo Braga. E aí, como o senhor fala no seu parecer, ele não fala no comércio, mas deixa bem claro do que se trata. Ele ampliou para todas as operações realizadas na Zona Franca de Manaus. Isso, né? Aí garante segurança jurídica. Olha só. Ficam reduzidas a zero as alíquotas de CBS, a gente está falando de CBS, que vai substituir PIS e COFINS, né? Incidentes sobre as operações realizadas por pessoas jurídicas estabelecidas na Zona Franca de Manaus, com bem material de origem nacional, ou seja, comércio, ou com serviços prestados fisicamente, que também é outra tese que corre no STJ, favorável, por exemplo, a advogado, um médico, um dentista, enfim, que presta serviços aqui, né? Quando destinados a pessoa física ou jurídica, localizadas também na Zona Franca de Manaus.
Então, assim, ele não cita comércio, mas ele amplia isso aqui, tá certo? Se for um CNPJ que esteja estabelecido na Zona Franca de Manaus, prestando serviço ou vendendo para uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, ele vai ter uma alíquota zero de ICBS. Entende? Então, isso aqui foi um avanço. Isso aqui a gente também tem que agradecer muito ao senador Eduardo Braga, porque ele realmente comprou... E depois ir para a briga na Câmara, né? Que é outro. A gente está falando de uma regulamentação, pessoal, no Senado, né? Mas isso não significa que a Câmara não possa mudar. Mas, doutor Pedro Câmara, nós estamos caminhando aqui para o final. Eu já lhe agradeço muito, muito mesmo por dar essa aula aqui para a gente. Mas uma última lição, que o sistema tributário nacional ele é dividido. Nós estamos mexendo numa pequena parte dele, que é uma parte importante. Explica como é que é a cobrança de imposto no Brasil e que partes ainda deverão sofrer reformas. A reforma ela é um projeto amplo, né? Macro. E ela foi dividida em duas partes, né? O que a gente tem hoje de concreto é a reforma sobre o consumo. Impostos que incidem sobre o consumo. Que é quando você compra a caixa de fósforo. Que influenciam na formação do preço do que você adquire no Brasil. Seja produto, seja serviço. Certo? Então, assim, a gente está falando dos atuais. Volto a dizer, ISS, ICMS, IPI, PIS e COFINS. Certo? Você tem alguma coisa sobre PVA também, né? Sobre outros tributos que influenciam de uma maneira menor. Mas você tem também uma regulamentação sobre isso. A segunda parte da reforma, que ainda não foi... tem um projeto de lei, sim, já em tramitação, mas não passou ainda nem pela Câmara, não foi encerrado nem na Câmara, né? Que trata da renda e patrimônio, que é o imposto de renda. É a contribuição social sobre o lucro líquido, são outros tributos, tá certo? E aí você realmente, a gente estava conversando antes do programa, você vê muita confusão sobre isso. E eu te digo que é a confusão até dos parlamentares, tá? Ontem, assistindo a sessão da CCJ, eu vi um senador de um outro estado do norte, que não é só Zona Franca, né? É Zona Franca e áreas de livre comércio, que estão espalhadas aqui pelo norte do Brasil, brigando com o senador Eduardo Braga pelo II, que é o imposto de importação, que não está na reforma. Não se mexe nele. E não está na reforma, entendeu? Por quê? Porque o II também é outro diferencial, né? Quando você importa para a Zona Franca, quando você importa para essas áreas de livre comércio, você não paga II. Começa como suspensão e se transforma em isenção, tá certo? Então, todo um segmento aí até ser beneficiado completamente. Essa questão do II. Mas não está na reforma. E o senhor lá insistindo, por conta da assessoria dele, de que deveria tratar desse tema e estava confundindo II com ICBS. ICBS não substitui II. Enfim, então foi um negócio assim, que para quem entende, estava vendo que aquele senhor estava lá totalmente mal assessorado e não sabia exatamente o que estava dizendo, né? E eu lhe pergunto, para finalizar, o senhor acredita que com essa reforma a gente vai ter uma racionalização do nosso sistema tributário? Falava-se antigamente que a gente tinha 68 impostos de diversas naturezas aí cobrando. Não sei se é isso, nunca contei. Mas que todo mundo reclamava que era um cipoalce tributário, isso é real e eu peguei isso em muita entrevista. A gente vai chegar numa racionalização com essa reforma? Olha, se você considerar o princípio do IVA, a gente tem um avanço, tá? Por quê? Hoje o nosso sistema é caótico. Tem dupla incidência de imposto também, né? Que é uma complicação. Tem várias coisas. Você tem obrigações acessórias infinitas. Quando você fala de tributário, você não fala só de obrigação principal, que é o pagamento. Você também fala de obrigações, olha, tu tem que preencher esse formulário todo mês, todo trimestre, tem que me dizer como é que está o teu recolhimento, teu faturamento, enfim, é uma infinidade de obrigações, tanto estaduais, como municipais, como federais. Então, assim... Isso onerando a atividade econômica. Onera, porque assim, toda empresa tem que ter um setor fiscal, porque ele precisa estar acompanhando o que está acontecendo. Porque não basta a existência dessas obrigações, elas mudam todo dia. A Receita Federal ela é campeã em criar instituições normativas.
São normativas que deveriam dizer como é que funciona o que a lei fala, mas ela acaba, na verdade, ampliando o que a lei fala. Entende? Então, isso é muito complicado. Assim, o nosso vice-presidente falou que a melhor profissão do mundo era ser advogado tributarista, porque ganhava honorários, não sei o quê. Você acompanhar isso, você estudar isso, não é fácil. Você saber orientar uma empresa, uma associação como a AGA, por exemplo, sobre esses assuntos, não é a tarefa mais fácil pelo sistema que nós temos hoje. Então, a reforma ela vem com uma esperança de realmente você ter essa racionalização que você questionou. Olha, você vai deixar de ter 27 legislações sobre ICMS. Você vai deixar de ter 5.000 e tantas legislações sobre ISS. Você vai ter agora concentrado esses 2 tributos no IBS, e só quem pode normatizar sobre isso é o Comitê Gestor, que reúne esses estados, esses municípios, no âmbito nacional. Então, se isso funcionar, Gerson, assim, uma coisa é a teoria, né? Outra coisa é a prática. Vamos começar nesse período de transição, né? E tem esse período de transição. Então, assim, se funcionar o que está previsto na reforma, o avanço vai ser gigantesco. E é um avanço que atrai novos investimentos para o Brasil, sim. Porque já pensou uma empresa lá na Europa, tem interesse na Amazônia. Mas quando 52 municípios com ISS diferentes. Mas quando ela começa a entender o que ela vai enfrentar de tributação aqui, ela foge. Eu tenho clientes que são multinacionais que, assim, o setor fiscal deles, qualquer mudança tem que parar para explicar para quem está lá na matriz. E muitas vezes essa explicação não é fácil, porque quem está na matriz não consegue acompanhar. Porque era de uma forma quando dormiu e amanhece de outra forma. Então, sob esse aspecto, eu vejo que a reforma é um avanço, né? E torço para que ela realmente seja executada como está previsto, né? Uma última questão, para a gente realmente fechar, porque está sendo muito elucidativa essa entrevista que o senhor está fazendo aqui. E parece que os tributaristas são os mais cartesianos dos advogados, né? Que eles estão ali olhando com lupa para números e vendo tudo. E eu imagino que quem trabalha com tributos também seja da mesma forma. Então, essas pessoas que estão muito cartesianas olhando ali para os números, elas conseguem ser sensíveis a esse argumento que nós do Amazonas vimos colocando há muito tempo, de que a Zona Franca, ela preserva a floresta, garante a atividade econômica, por exemplo, do agro, garante as chuvas que irrigam os cafezais, garante a água que está nos campos para alimentar o nosso gado. Essas pessoas conseguem entender isso? Porque uma vez eu entrevistei um auditor da Receita Federal, ele me parecia muito mais interessado em arrecadar. Ele não queria saber se a floresta estava em pé. É o papel dele. Até porque ele ganha em cima dele, né? Quanto mais ele arrecada, mais o salário dele cresce. É o papel dele, arrecadar, né? Então, assim, ele está pouco ligando para essa questão ambiental. Me desculpa te colocar assim, né? Mas o que acontece? Eu vou aqui mencionar uma situação onde quem coordena o projeto da reforma tributária no Brasil, no Ministério da Fazenda, é o senhor Bernard Api. E o Api, assim, com todo respeito, ele é, sem dúvida, um profissional muito competente. Ele passou décadas atacando a Zona Franca de Manaus. Então, assim, e conhecendo o projeto, né? Porque ele não fala sem conhecer, ele conhece o que acontece aqui. Então, o Api, sendo um combatente ao projeto da Zona Franca, vai condenar o projeto de reforma tributária. É claro que ele vai querer atacar a Zona Franca, porque ele defende os interesses do Sul e do Sudeste. Então, respondendo a tua pergunta, o nosso projeto é exitoso, o projeto Zona Franca, inclusive sobre o aspecto ambiental, ele trouxe desenvolvimento, pelo menos para a parte do Amazonas. Ele trouxe, sim, preservação para a floresta do Amazonas, frente aos outros estados amazônicos. A gente ganha de forma fácil, né? Mas isso, apesar de ser algo que esteja relacionado a todo o contexto da Zona Franca, para quem mexe com números, pouco importa, porque ele quer arrecadar. E aí ele vem com esse discurso, que eu também já falei um pouco sobre isso, da renúncia fiscal. Que a Zona Franca de Manaus representa uma grande renúncia fiscal e causa prejuízo ao Brasil. Já também falei. Zona Franca de Manaus, frente a São Paulo e Rio de Janeiro, é fichinha. São Paulo, que não tem Zona Franca, mas tem grandes empresas, inclusive você falou sobre o setor automobilístico, tem incentivo fiscal.
tem desoneração tributária. São, como eu disse, uma indústria poluidora, né? Ela bota Sim. uma frota de carros movida a combustíveis fósseis, emitindo CO2, aumentando o efeito estufa. 30% do que o Brasil renuncia em termos de arrecadação está em São Paulo. Frente aos nossos 8%. Não é nada, né? Doutor Pedro, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. Foi muito elucidativa a nossa entrevista. Espero que o senhor volte outras vezes para consolidar essas vitórias que nós estamos percebendo aí no avanço do PLP 68. Obrigado. Eu que agradeço pela ACA, né, o espaço, e estou sempre à disposição para contribuir. Valeu. E olha só, vamos abrir espaço para notícia aqui no meio-dia com Jefferson Coronel, porque após 4 anos do lançamento do Pix, essa jabuticaba financeira brasileira, né, invenção tipicamente nossa, a modalidade superou as transações com dinheiro em espécie. É o que aponta a pesquisa sobre o brasileiro e sua relação com o dinheiro divulgado pelo Banco Central. Vamos ver o nosso VT? Vamos lá? A pesquisa do Banco Central mostra que mais de 76% da população brasileira escolhe o Pix como principal ferramenta de pagamento. A rapidez e a praticidade são os fatores do uso. Ana Luísa faz parte da estatística. No início, teve dificuldade, mas hoje sempre costuma usar o Pix para fazer pagamentos. Um pouquinho, assim, para entender, né? Tinha aquela questão do povo, às vezes, ter que verificar muito, mas hoje já tá mais fácil, né? Já cai isso na hora certinho. Eu utilizo muito. Hoje, o Gustavo fez o pagamento pelo método tradicional, o dinheiro em espécie. Mas ele afirma que a situação foi atípica e sempre escolhe a ferramenta instantânea. Sim, porque eu recebi um troco ali e eu tive que gastar, né? Sim, já fazia meses que eu não pegava em dinheiro assim, em espécie. É mesmo? Sim, só no Pix. Basta apenas alguns cliques e o dinheiro já está na conta. Tudo isso é possível por meio do Pix, o serviço de pagamento instantâneo do Banco Central. De acordo com a pesquisa realizada pelo próprio banco, a ferramenta é a mais utilizada entre os brasileiros e superou até mesmo as transações feitas em dinheiro em espécie. A modalidade foi lançada em 2020. Desde então ganhou espaço. De pessoas físicas a pequenos empreendedores, o Pix transformou a economia e simplificou as transações. Comerciantes percebemos que essa ferramenta tem aumentado as nossas vendas, né? Tem contribuído com o aumento das nossas vendas. O Pix foi uma facilidade, é vantajoso para o comerciante, porque a gente não paga nenhuma taxa, né? Por enquanto. E aí nós estamos assim... contente, né, com o Pix, porque tanto a gente recebe do nosso cliente, como a gente também paga. Aí evita a saída para ir para o banco. É uma série de situações, né, que a gente tinha que se deslocar aqui do nosso comércio para ir para enfrentar a fila, e trouxe toda essa comodidade para nós. E o nosso... Independente da escolha, uma coisa é certa. O Pix mudou o jeito como o brasileiro lida com o dinheiro e tornou as transações financeiras mais acessíveis. Olha só, pessoal, o brasileiro, de um modo geral, ele é o que os antigos chamavam, o Tom Jobim dizia que ele tinha um complexo de vira-lata, né? Que era o cara que não sabia fazer as coisas, tudo aqui dava errado. Mas, na verdade, o brasileiro é um povo muito inventivo, criativo, que tem capacidades que vão muito além do que nós próprios brasileiros consideramos, que nós próprios brasileiros acreditamos. O Pix é uma dessas coisas que o brasileiro deve se orgulhar, porque você faz tudo com uma rapidez, paga todas as suas contas, recebe os seus pagamentos. Isso aí é único no mundo. Então vamos se orgulhar, porque o Brasil é um país que realmente merece a nossa atenção e o nosso orgulho. E para você que nos acompanhou, muito obrigado mesmo pela sua atuação. Eu já te convido para amanhã, sexta-feira, acompanhar mais um programa Meio-Dia com Jefferson Coronel. Até lá! Programa Meio-Dia com Jefferson Coronel. Oferecimento Delano, um novo momento. Bono Imóveis, sua parceira para conquistar mais e melhor sempre. E Pizzaria Lopiano, construindo memórias, compartilhando momentos.